E se existisse um segredo para você conseguir alcançar os seus objetivos? Um segredo que você pudesse utilizar para, por exemplo, aprender inglês e conseguir, de fato, sair do lugar de sempre estar precisando, mas nunca conseguir aprender o idioma mais falado do mundo. É disso que nós falaremos no vídeo estratégico dessa semana, usando um conteúdo do James Clear. James Clear é o autor, escritor de um livro chamado Atomic Habits, livro mais vendido de 2021. E ele tem um newsletter que ele envia toda semana, na quinta-feira, com conteúdos exclusivos que ele envia para o pessoal que acompanha ele no newsletter. E dentro desse newsletter, ele sempre tem alguns insights, algumas dicas que são muito preciosas para o processo de aprendizagem. E nesse nosso vídeo estratégico da semana, nós falaremos sobre essa frase dele, que ele diz aqui, olha, 2 of my rules for life. Olha que legal. 2 of my rules for life. Number 1. The person who has the most fun wins. And the climb is the fun part. Então, a primeira parte aqui ele fala: 2 das minhas regras para a vida. 2 of my rules for life. Quando tem esse aqui, olha, 2 of, significa que são 2 das. Então, 2 of my rules for life. Number 1, the person who has the most fun wins. Seria a pessoa que tem mais, que se diverte mais, vence. Segundo, the climb is the fun part. Se você entender isso aqui, você consegue aprender inglês com certeza. Não é uma questão de, será que eu vou aprender inglês? É um fato, você vai aprender inglês. Que aqui tem 2 segredos muito interessantes. Nessa primeira, que fala assim, olha, the person who has the most fun wins, que é a regra dele número 1, significa que a pessoa que tem mais, que se diverte mais, ela consegue, ela vence. Pensando em você como essas 2 pessoas, a pessoa que tem, pode ser a pessoa que se diverte mais e a pessoa que não consegue encontrar diversão ao longo do processo, a pessoa que tem mais diversão, que se diverte mais, que consegue desfrutar mais do processo, seria a pessoa que consegue encontrar no processo os pontos positivos, os pontos que ajudam ela a não desistir. Então, por exemplo, dentro do processo de inglês, vamos pensar que uma pessoa, ela está aprendendo inglês só porque ela tem que aprender a obrigação, e aí para estudar inglês ela usa aulas chatas. Aulas chatas. Essa pessoa aqui, ela não está encontrando, não está se divertindo no processo. E uma outra pessoa que consegue, ao longo do processo, a mesma coisa, aprendendo inglês, que ela consegue aprender inglês, por exemplo, com música, uma coisa que ela gosta, essa pessoa aqui, sem sombra de dúvidas, ela vai conseguir encontrar a diversão dentro do processo e, consequentemente, ela vai ganhar a palavra win. Então, a pessoa que tem mais diversão, a pessoa que se diverte mais, vence. Win. That's it. Então, essa regra número 1, ela é fundamental para a pessoa que precisa aprender inglês e ainda não conseguiu, porque tem uma abordagem ineficiente ao processo. E a segunda dica, a segunda rule for life, que seria a segunda regra para a vida, que é muito interessante e tão importante quanto quando James Clear fala que the climb is the fun part. A palavra climb ela é usada para falar de subida, a escalada. Então, vamos pensar aqui que o processo de aprendizagem de inglês é uma montanha. Se você for subir uma montanha e o seu foco estiver só aqui no pico, você não encontrar a graça que existe, o processo que existe nessa subida, você dificilmente vai escalar mais do que uma montanha e talvez você nem consiga de fato chegar no final da montanha que você está escalando. Mas a pessoa que consegue descobrir a diversão ao longo do caminho e consegue entender que, na verdade, o processo é a parte divertida, o resultado em si ele não é a parte mais interessante, ela consegue desenvolver ao longo desse processo e consegue, de fato, chegar ao objetivo. Então, suponhamos que o objetivo aqui, olha, seja o falar inglês.
falar inglês. Então, suponhamos que esse seja o objetivo, falar inglês. A pessoa que consegue descobrir a beleza que existe nesse caminho, ela vai divertir ao longo desse processo, ela vai aproveitar o processo e vai conseguir chegar no objetivo. Isso é super interessante porque tem dois tipos de pessoas dentro do processo. E as pessoas, na verdade, tem 4 tipos de pessoas, mas 2 são os mais comuns, assim. São as pessoas que estão fazendo por obrigação e as pessoas que estão fazendo, às vezes por obrigação, mas conseguem encontrar o processo, conseguem se descobrir ao longo desse processo. As pessoas que estão focadas só no objetivo, vamos pensar aqui um objetivo. A pessoa que está focada só em acertar aqui, olha, no alvo, ela nunca vai acertar no alvo. Por quê? Ela não vai tentar. Porque ela tem medo de errar, ela tem medo de não conseguir alcançar, acertar o alvo. Mas a pessoa que ela está preocupada, que ela sabe que é um processo, ela está disposta a errar, e ela vai tentando acertar esse alvo, essa pessoa vai errar o alvo aqui, vai errar o alvo aqui, vai errar aqui, vai ter muitos erros, mas eventualmente ela vai conseguir acertar o meio do alvo. Então tem 2 tipos de pessoas. Umas que não vão tentar porque elas têm vergonha, que a gente tem muito comum: vergonha, medo de julgamento, medo de falar errado, medo de passar vergonha. E aqui tem um outro tipo de pessoa, que é a pessoa que erra. Só tem um tipo de pessoa que aprende inglês: a pessoa que erra. Quem não erra inglês, quem não erra tentando aprender inglês, é porque não está tentando, e quem não está tentando nunca vai conseguir. Espero que esse vídeo tenha te ajudado essa semana de forma estratégica para conseguir te levar rumo ao seu objetivo de falar inglês. Se você tiver qualquer dúvida, precisar de algum auxílio no processo de aprendizagem, nós estamos à disposição. Te vejo no próximo.